Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje eu vou continuar falando das curiosidades da Bíblia. Esse é o vídeo número 3. Hoje eu vou falar de mais 10 curiosidades. 1. Começo do Novo Testamento. O Novo Testamento começa no livro de Atos, capítulo 2. A palavra de Deus diz lá em Hebreus, capítulo 9, versículos 15 e 16, que para que haja um Novo Testamento, uma nova aliança, o testador tinha que ter morrido. E nesse caso, Jesus Cristo já havia morrido e ressuscitado. Portanto, o Novo Testamento não começa no Evangelho de Mateus, porque no Evangelho de Mateus Jesus estava vivo. Ele começa no livro de Atos, capítulo número 2. 2. Último profeta do Antigo Testamento foi João Batista. Lá em Lucas, capítulo 16, versículo 16, diz que a lei de Moisés e dos profetas duraram até a época de João Batista. 3. Escreveu mais salmos. Foi o rei Davi. Ele escreveu 73 salmos. 4. Houve um profeta que foi alimentado por corvos. Foi o profeta Elias. Está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 6. A palavra de Deus diz que os corvos traziam pão e carne para Elias, de manhã e à tarde. Todas as manhãs e todas as tardes. Foi um período difícil, um período de grande seca. 5. 300 raposas amarradas. Está lá em Juízes, capítulo 15, versículo 4. Foi Sansão que fez isso. Ele amarrou 300 raposas aos pares e amarrou uma tocha em cada par, tocha de fogo, e soltou essas raposas nas plantações dos filisteus, que foi destruído completamente. 6. 2 mulheres se alimentaram do filho de uma delas. Isso aconteceu lá na cidade de Samaria, num período de grande fome. Está em 2 Reis, capítulo 6, versículos 28 e 29. A palavra de Deus diz que elas mataram um filho de uma delas e se alimentaram dele. 7. Pai e avô ao mesmo tempo. Isto aconteceu lá no livro de Gênesis, capítulo 19, dos versículos 30 ao 36. Teve uma prática lá de incesto, e foi Ló, o sobrinho de Abraão, que praticou esse incesto com suas 2 filhas. E desse incesto nasceram 2 filhos, Moabe e Ben-Ami, e deram origem a 2 povos, os Moabitas e os Amonitas. 8. Homem teletransportado. Está lá no livro de Atos, capítulo 8, versículos 39 e 40. Foi um homem chamado Filipe. A palavra de Deus diz que ele estava indo para o sul, quando no caminho encontrou um eunuco que estava estudando ali a palavra de Deus, estava lendo a palavra de Deus, mas não estava entendendo. Aí Filipe explicou para ele as escrituras, e ali encontraram água. E o eunuco sentiu no coração de ser batizado. Aí Filipe o batizou. E quando os 2 estavam saindo da água, o Espírito Santo teletransportou Filipe para uma cidade chamada Azoto. 9. Rei ungido 3 vezes. Foi o rei Davi. A primeira vez que ele foi ungido rei foi para o lugar de Saul. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13.
A segunda vez foi como rei de Judá. Está lá em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. E a terceira vez ele foi ungido rei de Israel. Está lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3. 10. Décima e última curiosidade de hoje. Jesus mandou dizer uma frase para as 7 igrejas do Apocalipse, na qual foi escrito pelo apóstolo João. E ele disse uma frase para 7 igrejas. Está lá em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Diz assim a frase: portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. E assim terminaram as 10 curiosidades de hoje. E como Jesus disse às igrejas para ouvir o que o Espírito de Deus diz para as igrejas, Ele diz isso para nós hoje também, para a gente ouvir o que a palavra de Deus tem para nós. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz que se você confessar com sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e no seu coração você crê que Deus o ressuscitou no terceiro dia, você será salvo. Amém? Deus abençoe grandemente a sua vida.